Pessoal, hoje Deus falou comigo e me trouxe à memória algumas coisas, tá ok? Eu gostaria de falar sobre unção e chamado. Deixa eu... Tive duas experiências, duas meninas que passou pela minha igreja. Uma vez veio uma mulher dar um treinamento, se é Bezaliel, e ela declarou uma palavra. Ela falou que algumas pessoas têm a unção que quebra o jugo e tal. E eu acredito, né, na unção. E aí, todas as meninas estavam dançando e tinha uma mocinha dançando e eu sentia a assunção na vida dela. Eu sentia como se quando ela dançava, o céu se movia e uma porção daquele mover no céu tocava a minha cabeça. Mais ou menos isso. E eu não queria falar nada para ela porque eu sempre, eu digo para mim mesmo, não tem nada para dizer, Senhor, porque eu não quero ser, como que eu poderia dizer, eu não quero falar da minha alma, né? Mas eu não falei e tal. E essa menina não permaneceu na igreja. E isso aí eu chamo de unção, tá? Que é o dom e a unção é dado por Deus, né? Então, mas a unção é um pouco diferente, porque o dom é como se fosse uma capacitação para você aprender, né? E a unção é algo mais, é algo que Deus faz além, enquanto você está exercendo o seu dom. Vamos dizer assim, algo além do dom. Mas também é dado por Deus, mesma situação. Outro exemplo foi de uma menina que foi dançar na igreja e ela falava que tinha o chamado e tal. E realmente eu acreditei que ela tinha um chamado. E aí, novamente, ela dançando, eu tive a mesma experiência, né? Eu sentia, ela tava dançando e aí tive a mesma experiência. Em um momento específico, né? Assim, ela dançando, eu senti o céu se mover e um pouco daquele mover tocou minha cabeça. Só que nesse caso aí eu fui e falei pra ela. Falei, olha, você tem um chamado, você tem uma unção, né? Quando você dançar, as pessoas serão libertas e tal. Mas, novamente, essa menina não permaneceu. Então, ela tem unção, mas não tem um chamado, tá, gente? Então, eu vou falar um pouco sobre isso agora, tá? Então, nós temos aqui a unção e o chamado. A unção, não, o chamado, eu vou representá-la aqui como se fosse o vaso, tá bom, gente? E a unção, algo que vai encher esse vaso. Como eu falei, a unção e o dom são dados por Deus, mas são diferentes. O dom é uma capacitação. A unção é aquilo que Deus vai fazer através do dom. Enquanto você dança, enquanto você canta, aquilo que Deus vai fazer através disso, tá? Isso Deus determina, tá? Ou se Deus der essa unção para alguém, essa unção pode ser distribuída também, como foi com Elias, né? Já o chamado, gente, diferente. Chamado está muito relacionado com constância. As pessoas precisam ser constantes, tá ok? Quando Jesus, ele repreendeu aquelas pessoas, porque elas usavam o sábado para se purificar, que elas andavam no pecado o tempo todo e usavam o sábado apenas para, né, justificar toda, se purificar, vamos dizer assim. Jesus disse assim que ele era o dono do sábado, tá bom? Porque a vida de Jesus era consagração todo dia, também temor a Deus todo dia, amor a Deus todo dia, e não apenas em um dia, tá ok? Por isso que Jesus dizia que ele é Senhor do sábado. E com essa palavra também ele destituiu o sábado, tá bom, gente? Enfim, aí nós temos aqui, gente, então, chamar de Deus está muito relacionado à consagração e constância, tá? Se você está vivendo o seu chamado, não tem consagração, não tem constância, você não está vivendo o chamado de Deus, está vivendo o seu chamado, tá bom? E se você quer viver um chamado em Deus, você precisa disso aqui, tá?
consagração e constância. E a experiência que eu tive, gente, foi ver as meninas no altar, meninas que já estão lá há um tempo se dedicando, né? E são constantes. E eu percebo assim, elas não têm unção, né? Não tem aquela, mas elas são dedicadas, são constantes. E às vezes, gente, essa constância, essa consagração, viver o chamado é muito mais eficiente do que a unção, tá bom? Mais importante é o chamado do que a unção, que o chamado é o vaso. Então, se você não vive o chamado, ele está quebrado. Então, a unção não fica. Já vi muita gente falar assim, eu tenho unção para ser pastor. Eu tenho unção para ser levita. Eu pergunto, onde você está? O que você está fazendo da sua vida? Você está no altar, mas está cheio de pecado? Tá bom? Então essa é a palavra. Não, não é bem uma palavra, é o que Deus falou comigo. Espero que ela possa ministrar seu coração. Deus abençoe.